Shalom! Povo lindo que vai morar no céu. Bom dia, que Deus abençoe seu dia, que seja um dia repleto de bênção, de paz, guardado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui para trazer essa palavra, né? Esse é o propósito, um capítulo por dia. Glória a Deus, estamos diante desse cenário lindo, exuberante, diante da natureza, desse céu azul aqui pintado por Deus, essa terra, né, batida. E nada melhor do que começar o nosso dia bem, se alimentando da palavra do Senhor. Nós estamos aqui em 2 Samuel, capítulo 14, e nós vamos ver aqui nesse contexto aqui a volta de Absalão para Jerusalém. Só que interessante que vai ser todo montado um cerco, um teatro, né, para o Joabe. Ele vai encenar uma tramóia a fim de obter um resultado. Mas a gente sabe que a pessoa, quando ela está na presença de Deus, né, quando esse Espírito está sobre a vida dela, ainda mais tratando do rei de Israel, nada fica escondido, né? Tudo é revelado. Então nós vamos ver nesse contexto o que ocasionou isso. A gente vai ver a decisão do rei, né, e a intenção ao longo dos próximos capítulos de Absalão. Qual que era a verdadeira intenção do coração de Absalão? Né? Ele que a Bíblia vai relatar que era um dos homens mais formosos, mais belos, né, de Jerusalém, desde a planta dos pés ao alto da cabeça. Então vamos analisar esse contexto. Eu creio que Deus vai falar poderosamente conosco em nome de Jesus e se alimentar desse maná, esse pão fresquinho do céu. Amém? Amém! Louvado seja o nome do nosso Senhor, aquele que é único e digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Pega a sua Bíblia aí e vamos acompanhar a leitura. Não pode agora pegar a Bíblia, empresta os ouvidos aí atentamente. Amém? Diz assim: Absalão volta para Jerusalém. Percebendo, pois, Joabe, filho de Zeruia, que o coração do rei começava a inclinar-se para Absalão, mandou trazer de Tecoa uma mulher sábia e lhe disse: finge que estás profundamente triste, põe vestidos de luto, não te unjas com óleo e sê como mulher que há já muitos dias está de luto por algum morto. Apresenta-te ao rei e fala-lhes tais e tais palavras. E Joabe lhe pôs as palavras na boca. A mulher tecoíta apresentou-se ao rei e, inclinando-se, prostrou-se com o rosto em terra e disse: salva-me, ó rei. Perguntou-lhe o rei: que tens? Ela respondeu: sou mulher viúva, morreu meu marido, tinha tua serva 2 filhos, os quais brigaram entre si no campo, e não houve quem os apartasse. Um feriu ao outro e o matou. Eis que toda a parentela se levantou contra a tua serva e disseram: dá-nos aquele que feriu a seu irmão, para que o matemos em vingança da vida de quem ele matou, e para que destruamos também o herdeiro. Assim apagarão a última brasa que me ficou, de sorte que não deixam a meu marido nem sobrevivente na terra. Disse o rei à mulher: vai para a tua casa, e eu darei ordens a teu respeito. Disse a mulher tecoíta ao rei: a culpa, ó rei, meu senhor, caia sobre mim e sobre a casa de meu pai. O rei, porém, e o seu trono sejam inocentes. Disse o rei: quem falar contra ti, traze-mo a mim, e nunca mais te tocará. Disse ela: ora, lembra-te, ó rei, do Senhor teu Deus, para que os vingadores do sangue não se multipliquem a matar e exterminem meu filho. Respondeu ele: tão certo como vive o Senhor, não há de cair no chão nenhum só dos cabelos de teu filho. Então disse a mulher: permite que a tua serva fale uma palavra contigo? Ó rei, meu senhor. Disse ele: fala. Prosseguiu a mulher: por que pensas tu de outro modo contra o povo de Deus?
Pois em pronunciando o rei esse juízo, condena-se a si mesmo, visto que não quer fazer voltar o seu desterrado. Por que temos de morrer e somos como águas derramadas na terra, que já não se podem juntar? Pois Deus não tira a vida, mas cogita meios para que o banido não permaneça arrojado da sua presença. Se vim agora falar esta palavra ao rei, meu senhor, é porque o meu povo me atemorizou, pois dizia a tua serva: falarei ao rei? Porventura ele fará segundo a palavra da sua serva? Porque o rei atenderá para livrar a sua serva da mão do homem, que intenta destruir tanto a mim como a meu filho da herança de Deus. Dizia mais a sua serva: seja agora a palavra do rei meu senhor para a minha tranquilidade. Porque como um anjo de Deus, assim é o rei meu senhor, para discernir o bem e o mal. O Senhor teu Deus será contigo. Então respondeu o rei e disse à mulher: peço-te que não encubras o que eu te perguntar. Respondeu a mulher: pois fale o rei, meu senhor. Disse o rei: não é certo que a mão de Joabe anda contigo em tudo isto? Respondeu ela: tão certo como vive a tua alma, ó rei, meu senhor, ninguém se poderá desviar nem para a direita nem para a esquerda de tudo quanto o rei meu senhor tem dito, porque Joabe, teu servo, é quem me deu ordem, e foi ele quem ditou à tua serva todas estas palavras, para mudar o aspecto deste caso. Foi que o teu servo Joabe fez isso, porém, sábio é o meu senhor, segundo a sabedoria de um anjo de Deus, para entender tudo o que se passa na terra. Então o rei disse a Joabe: atendi ao teu pedido, vai, pois, e traze o jovem Absalão. Eu quero abrir um parente aqui nesse contexto. Estava aqui meditando aqui na palavra aqui de Deus aqui, a Paula narrando aqui o contexto, lendo aqui pra gente. E interessante que a gente vê aqui que Joabe, filho de Jerua, né? Ele observou que o rei sentia falta de Absalão. Então ele pegou aqui, mandou buscar essa mulher aqui da cidade de Tecoa, essa mulher, né? E propôs a ela esse pedido, né? Ele contou essa história para ela, pediu para ela que ela se vestisse de roupa de fúnebre, né? De funeral, como se alguém estivesse ali em luto, e pediu para ela contasse uma história para o rei, uma história bem semelhante ao qual ele viveu, né? Ali com seus filhos, né? Onde no contexto anterior a gente acompanhou aí que Amon acabou violentando, né, a sua irmã Tamar, e Absalão, ali depois de 2 anos, motivado por esse sentimento, acabou tirando a vida do seu irmão, né? Ele acabou retribuindo o mal com mal. E quando a gente faz isso, a gente não resolve o problema, a gente acaba criando mais problema, né? É fácil? Não, porque é uma situação complicada, né? Quem você vê uma cena dessa, ou alguém fazendo mal para o outro, a gente às vezes quer tomar partido dessa situação, deixando, né, esse sentimento de iras, de ódio, às vezes acaba sobressaindo. E isso não é o melhor remédio, acaba piorando a situação. E a gente vê nesse contexto agora, então Joabe encenando, né, esse cenário aqui, esse contexto, para quê? Para alegrar o rei. A gente vê que aqui o rei, ele sentia falta de Absalão. Quantas das vezes na minha, na sua vida, na vida de qualquer outro ser humano, a gente sempre vai ter falta de algo, a gente sempre vai sentir falta de alguma coisa. Agora, a gente não pode usar essa falta, né, para querer alegrar o outro e querer montar uma situação em cima dessa para que isso aconteça, porque às vezes isso não pode. Às vezes, na maioria das vezes, às vezes não é a vontade de Deus para a vida da pessoa. Ela está passando por isso e ela vai saber qual é o momento. O rei, sendo o rei de Israel, né, o contato que Davi tinha com Deus era muito próximo.
Se ele sentiu no coração de que ainda não era o momento de Absalão vir, dele se reconciliar com seu filho, teria que ter respeitado a vontade do rei. Mas a gente vê aqui que não, que aqui Joabe, ele usou desse artifício, né, trouxe essa mulher, montou um cenário, e aí o que aconteceu? Né? Praticamente Foi obrigou, revelado, né? obrigou ela, e ali Davi, ele acabou vendo que aquilo ali tudo era uma farsa, né, um contexto que Joabe havia montado. E detalhe que assim, Davi ele toma a decisão de trazer, então, ó, eu vou atender o pedido, traga então aqui Absalão aqui para de volta aqui para Jerusalém, ele que estava lá em Jerua, né, uma coisa assim. E ele voltou então, mas você vê que ele volta, nós vamos ver aqui no decorrer do texto que ele volta, mas não há ali ainda, né, ele não se apresentou ao rei, ou seja, o rei não estava preparado para receber seu filho ainda, ele estava sendo forçado por uma situação, e querendo ou não, a pessoa, ela sabe quando é o momento, né, quando o negócio é de Deus ou não é. Então não adianta querer ficar montando, sabe, cenário, ficar montando mover para instigar, né, a realização de algo na vida da pessoa. Não, tem que deixar Deus agir, né, tem que deixar a pessoa, né, sentir que não, agora é o momento. Porque senão, o que acontece? Leva a pessoa às vezes a tomar uma decisão errada, uma decisão precipitada. Porque a gente vê que Davi não está consultando a Deus. Ele não consultou a Deus para falar, ó, volta, então, Absalão. Deus, será que é da tua vontade que meu filho volte? Né? Porque a gente vai analisar o contexto ainda, e aí a gente vê a motivação de Absalão, a gente vai ver aqui, ao longo dos próximos capítulos, a motivação dele. Ele que outra hora era um homem, né, muito formoso, né? A Bíblia vai relatar ali no verso 25 que da planta dos pés, ou seja, desde o dedão ali do pé e da unha, até o alto da cabeça era uma pessoa exuberante, linda, onde passava, chamava a atenção das pessoas. Um homem muito formoso, muito bonito, ou seja, um galã, né? Mas aquele estereótipo, né, de uma pessoa bonita que chama atenção. E é engraçado isso, porque eu me lembro de que eu vi uma pesquisa que fizeram e colocaram duas pessoas, uma bonita, né, nos padrões humanos, assim, vamos dizer assim, toda formosa, vestida, e uma outra mais ou menos pedindo informação na rua. E interessante que aonde essa pessoa bonita ela pedia informação, todo mundo recepcionava ela bem. Não, olha, fica em tal rua, assim, tal local, tal. Todo mundo dava atenção. Agora já aquela outra pessoa que não tinha estereótipo de beleza, ela era um pouco rejeitada. Nem todo mundo dá atenção, porque o homem, ele vê o exterior, né? Ele vê, ele contempla isso, ele tem prazer nisso, né? Na beleza. Mas o que importa, o que Deus vê é o caráter, é o coração da pessoa. E beleza, a gente sabe que passa, tudo na vida passa, né? Eu, quando conheci a Paulo, nossa, era magrinho, belo, formoso, né? Continuo sendo na presença de Deus, mas o que vai ficar na nossa vida é a sua pessoa, a sua índole, né? Porque quando a beleza acabar, você tem caráter, você tem presença de Deus, você continua mantendo a sua essência e não negociando, né, a sua vida. Então nós vamos dar continuidade no contexto aqui, eu falo muito, mas é o que Deus vem falando através dessa mensagem. Porque às vezes a gente deixa se levar, gente, sabe? Por um cenário que às vezes é montado e não pertence a Deus. A gente deixa se levar, sabe, pela beleza. A gente deixa ser moldado, sabe, por esse circo que é montado aí fora. E a gente paga um alto preço. Não, a gente tem que estar sempre, não é que tá desconfiando com o pé atrás, mas saber se verdadeiramente aquilo é de Deus. E como que você sabe se isso é verdadeiramente de Deus? Quando você sentir paz no coração, quando você estiver fazendo algo sem peso, sem opressão do outro lado, quando não, você fala assim, não, eu creio que é o momento, mas é você e Deus, né? É Deus falando ali intimamente com você através do Espírito. E você, não, eu tenho certeza, Deus é comigo. E se é errado, é algo errado, acontecer alguma coisa, a decisão foi sua, né?
Você não agiu por emoção, você não agiu por motivação de ninguém, né? Porque você vê que essa responsabilidade, né? Joabe ali, talvez ele querendo ajudar o rei, montou isso, ele enganou o rei, né? Querendo enganar o próprio rei, não é diferente de Natan. Se você for ver Natan contou uma parábola e contou uma parábola ilustrando e depois trouxe a verdade repreendendo a Davi. Olha só para você ver a diferença, e trouxe arrependimento genuíno. Agora você vê um outro cenário aqui, de um cerco que é montado, e olha o problemão que isso vai ocasionar para o rei de Israel. Então eu disse que não obrigou a mulher, né? Obrigou o rei, né? Porque a mulher, ela estava ali, Joabe contou, e ela consentiu com aquilo, né? Porque para ela contracenar, né, e fazer tudo aquilo, ela tinha que ser uma artista, né? Então ela... Diante do rei ainda. E diante do rei, então até o rei chegar ali ao viés de descobrir que Joabe estava com o dedo naquilo, ele dialogou com ela, houve ali uma encenação da parte dela. Então, o que eu quis dizer foi assim, que o rei acabou sendo obrigado, diante daquela sentença que ele deu para a mulher, naquela encenação toda, a rever o seu próprio caso, né? Então, Joabe, estrategicamente, como diz o texto, ele colocou as palavras na boca da mulher, né? Ele instruiu ela, ele sabia. E é interessante isso, porque assim, o que a Paulo está dizendo, porque você vê, né, até mesmo a atitude do rei, né? Ele toma partido de falar assim, não, pode ficar tranquilo, mulher, diante do cenário que ela montou, né, que era tudo mentira, mas ele falou assim, não, pode ficar tranquilo, que mal nenhum vai te acontecer, eu vou trazer essa pessoa até aqui minha, eu vou resolver o problema. Só que é fácil você resolver o problema, né, quando do outro, né? Mas quando você vive isso na prática, aí parece que é bem, né? O mal na vida do outro é fácil de resolver, mas quando você na sua vida, você tem disso como algo bom, não ruim, né? E às vezes usa de outra tomada de decisão, né? Porque você vê, ela até trouxe isso para ele também, né? Você quer me ajudar aqui com meu filho e tal, mas você não deixa Absalão E eu voltar. acho que o que ela temeu foi isso. O que dá a entender aqui é que quando o rei ele dá aquele decreto, ela fala, né, rei, o senhor tá... É como que quem diz assim, nossa, o que eu tô fazendo? Então é isso, amor. A gente vê o que acontece. Às vezes a pessoa ela monta um cerco, né? Ela inicia uma fala, um discurso, faz algo, mas depois no final a gente vê o desfecho, né? A dar uma volta para chegar onde chegou, né? Foi isso que aconteceu com Davi. Mas vamos dar continuidade na palavra aí, nós paramos no... Versículo 22 diz assim, inclinando-se Joabe, prostrou-se em terra, abençoou o rei e disse, hoje reconheço que achei mercê diante de ti, ó rei meu senhor, porque o rei fez segundo a palavra do seu servo. Levantou-se Joabe, foi a Jesur e trouxe Absalão a Jerusalém. Disse o rei, torne para a sua casa e não venha à minha face. Tornou, pois, Absalão para a sua casa e não viu a face do rei. Aí eu quero abrir um parênteses, porque você vê que verdadeiramente o rei não estava pronto para receber Absalão. Você vê que isso aí acabou... Você imaginar, ele volta para Jerusalém, né, Absalão, com o intuito de ver o seu pai, de reconciliar com ele, e de cara não é recebido, isso acaba trazendo mais rejeição, né, mais sentimento ainda. Então, mas vamos dar continuidade. Não havia, porém, em todo Israel homem tão celebrado por sua beleza como Absalão. Da planta do pé ao alto da cabeça não havia nele defeito algum. Quando cortava o cabelo, e isto se fazia no fim de cada 1 ano, porque lhe pesava, seu peso era de 200 ciclos, segundo o peso real. Também nasceram a Absalão 3 filhos, e uma filha cujo nome era Tamar. Esta era mulher formosa à vista. Então ele colocou o nome da filha de Tamar, gente, mas não é a Tamar, irmã dele. Como se fosse ali uma homenagem à sua irmã, né?
Tendo ficado Absalão 2 anos em Jerusalém, e sem ver a face do rei, mandou ele chamar a Joabe para o enviar ao rei. Porém ele não quis vir. Mandou chamá-lo segunda vez, mas ainda não quis ele vir. Então disse aos seus servos: vede ali o pedaço de campo de Joabe, pegado ao meu, e tem cevada nele, ide e metei-lhe fogo. E os seus servos e os servos de Absalão meteram fogo nesse pedaço de campo. Então Joabe se levantou e foi à casa de Absalão e lhe disse: por que meteram fogo os teus servos no pedaço de campo que é meu? Respondeu Absalão a Joabe: mandei chamar-te, dizendo: vem cá, para que te envie ao rei a dizer-lhe: para que vim de Jesur? Melhor me for estar lá. Agora, pois, quero ver a face do rei. Se há em mim alguma culpa, que me mate. Então Joabe foi ao rei e lhe disse. Chamou o rei a Absalão, e este lhe apresentou, e inclinou-se sobre o rosto em terra diante do rei. O rei beijou a Absalão. Então olha para você ver como que Absalão, mesmo sendo aqui, né, formoso, né, mas não havia defeito nele, da planta dos pés até o alto da cabeça, mas ele não tinha um caráter, né, bom. Ele tinha uma aparência boa, mas o caráter era péssimo. Ele chamou Joabe, Joabe não quis ir. Olha o que ele fez. Ele chamou por 3 vezes, não veio. A terceira agora, vez, né? 2 vezes na terceira. Agora a pergunta é a seguinte. Qual real era a intenção de Absalão? Será que verdadeiramente ele queria se encontrar com seu pai, reconciliar com ele de uma forma íntima, né, de pai e filho? Ou será que ele estava de olho, né, em seu reinado, no poderio do seu pai? E a gente vê também que assim Davi, ele reconciliou com seu filho, mas foi um meio perdão. Não foi um perdão genuíno, verdadeiro. Né? Você vê que deu um beijo ali e tal, houve ali aquele momento, mas não foi um perdão segundo o perdão de Deus. Né? Porque quando você realmente perdoa, de acordo com o perdão de Deus, que tem por na nossa vida, ele esquece tudo que ficou para trás, cai no mar do esquecimento, ele coloca uma pedra em cima, ele sela isso e não traz mais ressentimento, essa amargura no coração. E a gente vê que aqui ainda não havia sido resolvida essa questão. Havia ainda ressentimento, havia ainda muita mágoa, muita dor, sabe? E isso vai trazer muitas consequências agora, né? Isso vai dar continuidade. As cenas dos próximos capítulos, não perca. Não perca, porque é um contexto bem interessante, que traz aprendizado para a nossa vida, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor meu Deus e amado Pai, nós nos colocamos, Senhor, perante a Tua presença, junto com nossos irmãos em Cristo, pedindo, Pai, que o Senhor venha sobre nós, derrame, Senhor, esse Espírito que nos traz discernimento, Pai, e sabedoria, para distinguir, Senhor, aquilo que é agradável aos Teus olhos, aquilo que é bom, porque muitas são as tramóias, Senhor, muitas são as situações e cercos que são montados ao nosso redor, para que a gente caia nesse laço do inimigo. E muitas das vezes tomamos decisões precipitadas que não provêm do nosso Senhor. Mas eu peço, Pai, que a Tua santa proteção, que Teu Espírito esteja sobre nós, Pai, a cada dia nos guiando, nos fazendo ser seres humanos melhores, Pai. E que a gente não venha fazer nada, né, forçado, que não seja segundo a Tua vontade, mas sim do Teu Espírito, Pai. Nos guia, Senhor, nesse caminho. É o que eu lhe peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Lâmpada para os meus pés, a palavra do Senhor. E luz que clareia o nosso caminho. Que Deus abençoe seu dia. Shalom. Tá trovejando, gente. Vai chover. Ó, vem chuva.